Olá pessoal, algumas pessoas simplesmente não podem viver sem as fortes emoções de algumas atividades incomuns. Com certeza há pessoas assim no seu entorno ou talvez você mesmo goste de fazer coisas excepcionais. Como, por exemplo, ir ver o nascer do sol na montanha mais próxima ou nadar em um lago com águas quase congeladas. Mas, no vídeo de hoje, reunimos pessoas que são verdadeiros fãs de coisas incomuns e que desafiam o mundo inteiro. Seus recordes impressionam e às vezes até ameaçam a vida dos próprios recordistas. Vamos dar uma olhada nessas pessoas mais de perto, vamos lá. Christoph Rehhage. Se você não está indo passear, mas simplesmente deseja ir de um ponto A a um ponto B, então provavelmente você escolherá o caminho mais curto. O Christoph não. Este homem incrível decidiu ir de Pequim até o seu país natal, a Alemanha, a pé. Uau! Christoph começou sua jornada no dia 9 de novembro de 2007, quando tinha 26 anos, e parou de andar apenas um ano depois, no dia 13 de novembro de 2008. Durante esse tempo, ele atravessou o deserto de Gobi, foi pego por uma tempestade de areia, sofreu de calor e de frio, visitou muitos cantos completamente selvagens e abandonados, conheceu pessoas diferentes e não perdeu o bom humor e a atitude positiva. Ao longo de pouco mais de um ano, ele viajou uma distância de 4.646 quilômetros. Sua barba ficou enorme, assim como seu cabelo. Durante a viagem, Christoph usou uma câmera e registrou detalhadamente todas as mudanças que ocorreram com ele. Infelizmente, ou talvez felizmente, ele não levou o plano dele até o final. Depois de um ano, ele decidiu que já tinha adquirido alguma experiência e poderia completar a viagem até a Alemanha de um modo mais tradicional. O Christoph escreveu em um livro chamado The Longest Way sobre a sua caminhada de 4.644 quilômetros a pé pela China. O vídeo gravado durante a sua jornada se tornou um dos mais virais de 2009, segundo a revista Time. Matthew N. Matthew é um advogado que durante seu tempo livre tenta estabelecer recordes. Este cara ama tanto o metrô e viajar nele que recebeu o apelido de Rei do Metrô, e pelo que parece, este é um título bastante merecido. Ele participou de uma competição chamada Subway Challenge, durante a qual os participantes devem visitar todas as estações do metrô de Nova York o mais rápido possível. Matthew se colocou à prova e conseguiu estabelecer um recorde, 2 vezes. Em 2015, ele viajou por 468 estações em 21 horas 49 minutos e 35 segundos. Viajando desse jeito, é pouco provável que ele tenha conseguido tirar uma soneca. O residente de Nova York não parou por aí. Em 2016, ele fez 469 estações em 21 horas, 28 minutos e 14 segundos. Desse jeito estranho, porém interessante, o Matthew garantiu o seu lugar no livro Guinness dos Recordes. E por que não, não é mesmo? Fyodor Konyukov. Talvez, se não houvesse pessoas como Fyodor Konyukov no mundo, a humanidade não teria muitas de suas descobertas geográficas. Konyukov fez 5 viagens ao redor do mundo, cruzou 17 vezes o Atlântico, sendo uma delas em um barco a remo. Ele é a primeira pessoa no mundo a alcançar 5 pontos extremos da Terra: o Polo Norte, o Polo Sul, o Polo de Inacessibilidade no Oceano Ártico, o topo do Monte Everest e o Cabo Horn. Ao Polo Norte, Konyukov foi 3 vezes. Ele atravessou sozinho o Oceano Pacífico em um barco a remo e estabeleceu o recorde mundial de 159 dias, 14 horas e 45 minutos. Ele também fez um voo de balão de volta ao mundo. O Konyukov é detentor de um recorde mais incrível que o outro, e ele não pensa em parar por aí. No dia 9 de maio de 2019, ele cruzou a longitude da ilha chilena de Diego Ramírez e se tornou a primeira pessoa na história a cruzar o Oceano Austral sozinho em um barco a remo, desde a Nova Zelândia até o Estreito de Drake, nessas perigosas latitudes. Mas este não foi o único recorde dessa jornada. Konyukov passou a maior parte do tempo no Oceano Antártico, foi o único que conseguiu atravessar o Oceano Pacífico em ambas as direções e também foi considerado o remador solitário mais velho do mundo. Konyukov já tem 67 anos, mas mesmo a idade já avançada não consegue parar o viajante experiente. Alex Honnold.
O nome de Alex Honnold costuma ser ouvido junto com a palavra recorde. Isso porque este alpinista estadunidense é famoso em todo o mundo por suas escaladas solo, ou seja, ele escala sem cordas ou equipamentos de proteção. Qualquer queda de uma altitude de mais de 15 metros é quase certamente fatal. Isso significa que esse cara às vezes passa 12 ou até mais horas seguidas arriscando sua vida. Deu para entender por que esse cara é uma verdadeira celebridade? Ele quebrou vários recordes de escaladas em alta velocidade, sendo a mais famosa delas a Free Solo do Triple Crown de Yosemite em 18 horas e 50 minutos. E claro, a subida do El Capitan, um dos mais altos picos monolíticos da América do Norte. Assistir a um vídeo com as escaladas de Alex pode gerar crises de medo de altura, acelerar os batimentos cardíacos e causar náuseas em algumas pessoas, se é que elas conseguem assistir a esses vídeos. Mas, para Alex, isso é um estilo de vida. Ele se interessou pela escalada em rocha aos 11 anos de idade. Aos 19 anos, abandonou os estudos na Universidade da Califórnia e desde então dedica todo o seu tempo às montanhas. O Alex prefere rotas extremas e complexas e mora em sua minivan durante quase todo o ano. Mas isso não significa que ele é um excêntrico que não gosta de conforto. O alpinista jura que adoraria morar em uma casa mais confortável se pudesse levá-la de um lugar para o outro. Bem, enquanto esta tecnologia ainda não está disponível, ele vive na sua minivan. Luciano Baietti. Será que é possível estabelecer um recorde de quantidade de conhecimento? É difícil dizer, mas é provável que seja possível se tornar a pessoa mais educada do mundo. Atualmente, esse status pertence ao italiano Luciano Baietti, que entrou para o livro Guinness dos Recordes por ter recebido 15 títulos acadêmicos de distintas universidades italianas, da literatura ao direito, da psicologia à sociologia, filosofia, geografia e ciência política. Parece que essa pessoa literalmente sabe tudo. Apesar de sua idade, Luciano já tem mais de 70 anos, ele está constantemente buscando novos conhecimentos e até já fez cursos online. Sim, mesmo depois de 15 graus acadêmicos, este homem continua estudando, ele frequenta cursos de formação avançada. Para não incomodar com seus deveres de casa, ele se prepara para as aulas de madrugada. No entanto, a idade já se faz sentir. A informação não é mais memorizada rapidamente como antes. Às vezes, Luciano precisa reler a mesma parte várias vezes, e de vez em quando a memória simplesmente falha. Karl Meltzer. Qualquer corrida que exceda a distância de uma maratona, ou seja, de 42 km e 195 metros, é chamada de ultramaratona. E entre os atletas que se dedicam a esse enorme esforço, Karl Meltzer se destaca em particular. Aos 48 anos, este ultramaratonista estabeleceu um recorde mundial. Ele cruzou a trilha dos Apalaches em 45 dias, 22 horas e 38 minutos. Esta é uma trilha nas montanhas de 3.500 km de extensão. Karl é um dos corredores de trilha mais experientes do planeta. Ele já fez muitas trilhas e corridas difíceis, mas esse caminho foi realmente um dos mais especiais. Esta trilha passa por 14 estados dos Estados Unidos e para percorrê-la em tempo recorde, Meltzer precisou cobrir pelo menos 77 km por dia durante 46 dias consecutivos. Isso soa como uma tarefa praticamente impossível, mas não para Karl. O mais curioso é que ele já havia tentado conquistar essa trilha 2 vezes para estabelecer um recorde, mas ele falhou e chegou até a prometer para si mesmo que nunca mais voltaria aqui. Mas ele mudou de ideia e, como já sabemos, valeu a pena. No total, Meltzer deu 4.200.000 passos, gastou 345.100 calorias e finalmente alcançou seu objetivo. Dadaral Bigliori. No dia 28 de julho de 2015, Dadaral Bigliori recebeu notícias terríveis. Seu filho de 16 anos morreu em um acidente por causa de um buraco em uma das estradas em Mumbai. Segundo os dados, existem cerca de 27.000 buracos nesta cidade e mais de 3.000 pessoas são vítimas de acidentes de trânsito a cada ano. Qualquer pessoa no lugar de Dadaral teria ficado simplesmente inconsolável, porque seu filho havia se tornado parte dessa triste estatística. Mas este homem decidiu fazer tudo o que podia
para evitar que acidentes assim se repetissem. Dadaral falou para a prefeitura algumas vezes, mas os resultados alcançados lhe pareceram insuficientes. O problema era muito sério e exigia uma solução imediata. Foi então que ele tomou o assunto em suas próprias mãos. Armado com ferramentas simples, Dadaral começou a consertar os buracos sozinhos. Isso acabou sendo um trabalho muito difícil, mas o homem não desistiu. Até hoje, ele já consertou estradas em 600 lugares, mas está longe de parar. Dadaral também criou um aplicativo móvel especial que qualquer um pode baixar. Com esse app, todos os residentes de Mumbai podem indicar a existência de um buraco no mapa da cidade. Isso ajuda as autoridades relevantes a agir e preencher os buracos, tornando as estradas mais seguras para todos. No entanto, Dadaral não para de trabalhar. Ele diz que vai fazer isso enquanto viver ou enquanto houver buracos nas estradas. Ashrita Furman. Entrar para o livro dos recordes é obviamente muito legal. Estabelecer 2 recordes mundiais é melhor ainda. 3 já parece algo além das capacidades humanas. Mas Ashrita Furman não parece sequer pensar nisso. Afinal, ele já estabeleceu mais de 700 recordes oficiais do Guinness, sendo que mais de 200 deles o Ashrita mantém até hoje, incluindo um recorde para o maior número de recordes. Sim, existe isso no livro Guinness. Basicamente, esse cara é especialista em pular, andar, girar o bambolê, fazer malabarismo, se equilibrar e coisas do tipo. Come on. Yeah! Ashrita também se tornou o descobridor de vários novos esportes, incluindo remo em terra, usando uma máquina de remo adaptada com rodas para andar por 2.400 quilômetros na ilha de Bali. Nós concordamos que isso soa como uma loucura total, mas ele simplesmente adora estabelecer novos recordes. A propósito, esse cara realiza suas incríveis ações em todos os continentes, incluindo a Antártica, e também no território de muitos pontos turísticos. Mas, como ele chegou a ter esse passatempo tão incomum? O que fez um gerente de uma loja de alimentos saudáveis no Queens, em Nova York, realizar esses feitos fantásticos? Tudo começou em 1979, quando ele estabeleceu seu primeiro recorde oficial, completando 27 mil saltos. E dali em diante, não parou mais. Aqui está o que o próprio Ashrita diz sobre isso. Eu tento mostrar aos outros que nossas capacidades humanas são infinitas, se realmente acreditamos em nós mesmos. E vocês, amigos, são capazes de algo assim? Compartilhe suas habilidades nos comentários, talvez existam futuros campeões entre vocês. Ei, amigão, você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.